Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso Literatura e Terror. Literatura e Terror, parte 2. Nós falamos en passant de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe que está aí novamente, né, no circuito do entretenimento, da literatura. Apareceu lá várias referências a ele naquela série, né, Vandinha Adams, né, já falei lá, a corrida, cenas, né, cenas são muito parecidas, baseadas, né, no universo de Edgar Allan Poe. Fora que a escola chama Nevermore, né, Nevermore, que é o Nevermore, que é aqui do O Corvo, né? Aqui nesse livro tem a tradução do Machado de Assis, do Fernando Pessoa. Então vamos falar um pouco mais de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, que no filme O Pai do Olho Azul, que é um filme que estreou agora, em que um detetive interpretado por Christian Bale é que ele interpretou Batman, né? A trilogia do Nolan. E aqui no Edgar Allan Poe foi um dos criadores, né? Ele reciclou lá o terror, terror que vem do século XVIII. O Edgar Allan Poe fez uma roupagem do século XIX, mais psicológico, mais sugestivo, né, mais introspectivo, e com narradores de primeira pessoa que sofrem com terror, né, que testemunham o terror. E aqui, ele, nos Crimes da Rua Morgue, O Mistério da Marie Roget e Na Carta Roubada, ele tem esse estilo de mais de detetive, né? O cara que é mais inteligente que a polícia, que os comissários da polícia, e esse cidadão vai lá investigar os crimes, né? O que está acontecendo com esses crimes e tal, quem que está cometendo esses crimes na cidade, né? E fora os contos em que tem um terror mais, né? Por exemplo, aqui no Barril do Amontilado, Gato Preto, A Berenice, e aqueles de aventura, né? Manuscrito encontrado numa garrafa, né? Aventura sem paralelo de um tal Hans Pfaall, Os Caravelas de Ouro, né? Esses são mais de aventura, e todos esses contos têm lá uma referência lá no Vandinha Adams, né? Que é uma minissérie, assim, uma série mais para jovens, né? Adolescentes, meio Harry Potter, assim, né? Mas interessante que já estão fazendo essa homenagem, essa referência ao Edgar Allan Poe, como se ele fosse lá um dos melhores estudantes, né? Do Nevermore, a escola para as crianças especiais, né? Tipo lá aquele mundo Harry Potter, né, que tem uma escola especial para eles e tal, né? E aqui, voltando a essa questão do livro de detetive, que inspirou depois o Sherlock Holmes, né, do Conan Doyle, e Agatha Christie, com os detetives dela também, né? Então tem toda essa... Por isso que o Pai do Olho Azul tem essa homenagem ao Edgar Allan Poe, né? O Edgar Allan Poe, que tem, né, o Nevermore, que é o Corvo. Nós temos a tradução aqui, ó, Edgar Allan Poe. São dois volumes isso aqui, né, de contos. Então tem o The Raven, né, que é a tradução do Machado de Assis, de 1883. Tem a tradução de Fernando Pessoa, de 1924, né. E aqui tem o Retrato Oval, mais terror, né, Máscara da Morte Rubra, Manuscrito encontrado na garrafa, Crime da Rua Morgue, Carta Roubada. Não tem a Marie Roget nesse aqui, né. O Poço e o Pêndulo, que é mais a idade da Inquisição, Idade Média, né. Berenice, terror e tal. E o caso do Sr. Valdemar, caso de Usher. O caso do Sr. Valdemar é que é interessante, né? Um conto nos meus que eu li. Interessante que ele é um cidadão em estado agônico, né? E eles fazem passes de hipnose, né? Para poder ele narrar essa viagem ao outro mundo, né? Interessante como essa preocupação com o além, né? O além, o pós-mortem, né? Essa preocupação com o pós-mortem guia muito dessas histórias, psicologismos de terror do Edgar Allan Poe, né? A questão de a vida acaba mesmo ou ter uma coisa do outro lado, né? O que terá? A morte é o grande fim ou haverá um mundo povoado de fantasmas, né? E aí o Sr. Valdemar, eles vão, né? Vai ao longo da hipnose vai falando, eu estou morrendo, estou, né? Me libertem desse passe e tal. E eles não acreditam, eles falam, eu estou morto. E aí quando eles libertam, né, o cidadão lá do passe hipnótico, né, ele simplesmente apodrece, né? Então, essa coisa cadavérica. Ele narra em primeira pessoa esses fatos, né? Geralmente as narrações em primeira pessoa, você entra na história, igual acontece, né? Frankenstein em primeira pessoa, aquelas cartas, né? Lá do Drácula de Bram Stoker, são cartas, né? Os personagens estão contando em primeira pessoa o terror do mundo dos vampiros, né? Então é interessante essa exploração da primeira pessoa. Bem, eu estou falando do caso do Sr. Valdemar para falar de contos do Lovecraft. O Lovecraft, né? Esses também são dois volumes aqui. Neste aqui você tem, né, volume 1, A Fera na Caverna, na Rua, O que Vem da Lua,
perverso clérigo, ele, ar frio, os ratos nas paredes, modelo Pickman, gravura da Casa Maldita, Herbert West, reanimador, né? Então são alguns contos. Lovecraft que escreveu aí há 100 anos atrás, né? Os Gatos de Ulta, né? De 1920, Os Outros Deuses, 1921. Então ele estava estreando naquela época ali. E em 1928 ele lançou o Tales of Magic and Mystery, ou seja, Contos de Magia e Mistério, 1928, que tem um conto que está aqui, que é o Ar Frio, né? Cool Air, né? Que é o ar frio, é aquele estranho vizinho, né? Estranho vizinho que vive num apartamento totalmente refrigerado ao máximo, né? Então o cidadão vai para apartamentos, né, e vai descrever esse vizinho, que é um cidadão assim de bem, né? Um médico, né? Só que ele é muito sinistro, né? Por que será que ele é sinistro? Mas estranho que é meio Kafka, né? Assim, ninguém acha estranho o cara ficar lá no apartamento refrigerado, né? E aí cada vez mais refrigerado, tanto que incomoda esse narrador, né? Que fica tendo goteira lá, vazamento. E aí o médico, né, o vizinho, faz melhorias no apartamento de forma que ele fique cada vez mais refrigerado. Cada vez mais refrigerado. E aí, até o dia em que dá problema, né, danos estruturais lá na refrigeração, e o vizinho começa literalmente a apodrecer, né? Então é que aí vamos descobrir o que ele é. Sabe que ele é um vampiro? Quando eu li a primeira vez esse conto do Ar Frio, uns 20 anos atrás, né? Até mais de 20 anos. Eu fiquei assustado. Quando eu reli, eu fiquei assustado de novo, né? É um conto interessante porque ele é altamente psicológico. Ele vai te sugerindo as coisas, né? Que estranho, meu vizinho, né? Estranha pessoa. O que será? Será que o cara é um zumbi, um vampiro conservado lá no ar refrigerado, né? Mas aí vamos ler um conto, né? Eu dei spoiler demais. Então é interessante. E interessante que aí ele começou desses romances, esses contos, primeira pessoa, psicológicos, né, sugestão, altamente sugestivos, para romances mais densos, contos mais densos, que é o chamado horror cósmico, né, aqueles mitos de Cthulhu, chamado de Cthulhu, os outros deuses, né, que vai mostrando outros mundos, né, assim, criaturas do outro plano, criaturas cósmicas, né, e inspirou toda essa ficção dos deuses astronautas, por exemplo, né, que é horror cósmico, que vem de outros mundos. Tem até um filme, né, que acontece na Antártida, que é baseado, tem uma coisa a ver com as montanhas, nas montanhas da loucura, né, em que alguém narra tá fazendo narrativa em primeira pessoa falando de uma expedição à Antártida que vai acontecer estranhos, assustadores eventos. E é interessante que a carta, que é o conto, né, é como um alerta para as pessoas não irem para essa expedição lá, para esse local, essa Antártida, né, que lembra um pouco aqueles filmes do Alien, né? Lembra os filmes do Alien que tem uma nave e eles recebem um contato, né? Só que o contato é avisando para eles não irem até o contato, né? Que aquele lugar é maldito e tal. E aí o pessoal do Alien vai até o lugar e encontra o Alien, né? Claro, tem que encontrar o Alien para ter o filme, né? Então eles seguem esse sinal, que é um sinal de alerta, eles entendem que é um sinal de socorro, e eles voltam ao planeta maldito, ao asteroide, se das contas, e vai lá e tem vai desencadear toda a série Alien, né? Então esse horror cósmico é isso, uma coisa que está além da explicação humana. O terror, o medo é amplificado porque você não explica, né? Então são outros deuses. Então muitos desses deuses são baseados em deuses sumérios, né? Deuses da antiga Arcádia, né? Então essa amplificação do medo é trabalho do Howard Phillips Lovecraft, né? O Lovecraft trabalha, ele amplificou o medo que dá ler Edgar Allan Poe, né? Então por isso que ele segue. Outro estadunidense, né? Nós estamos mexendo só com terror estadunidense, é o Stephen King. Stephen King tem muito romance. Tem o It, né? Aquele amasso It, que é o palhaço, né? Palhaço assassino. E aqui tem vários, essa coleção tem vários, né? Tem aquela série a Torre Negra, são 3 volumes. Tem A Dança da Morte, Pesadelos e Paisagens, Desesperos, Os Justiceiros, O Saco de Ossos, O Iluminado, que é aquele filme lá do Stanley Kubrick, né? O cara vai para um hotel e tal. E interessante que aqui tem um conto assustador, que é um conto, que são vários contos, né? Então eu acho melhor começar pelos contos, em vez de ir direto para os livros, né? Igual, por exemplo, o primeiro livro que eu li do Stephen King foi O Cemitério Maldito, né? O Cemitério de Animais, né? Pet Sematary. Lembra a música do Ramones, Pet Sematary?
Então é um cemitério indígena, uma cidadezinha, sempre tem cidadezinha onde acontece o inusitado, o assustador, o fantástico, né? Uma cidadezinha interior, pessoal pacato, né? E aí de repente tem um caso do cemitério, eles enterram lá os bichos, né? Os animais de estimação, pets, né? Os animais de estimação. E aí eles voltam de forma meio zumbi, assim, né? Meio estranhíssimos, né? Então imagina enterrar a pessoa lá, né? Então é isso, é um conto assim assustador, né? Do cemitério maldito. E aí é um conto, virou um romance, né? Tem filme. E aqui tem um conto do o quarto 1408 de um hotel, né? Que é o Hotel Dolphin. Um cidadão chamado Mike Ansley, que que escreveu livros, né? Sobre terror. Aos títulos, né? 10 noites em 10 casas mal assombradas. 10 noites em 10 cemitérios mal assombrados. 10 noites em 10 castelos mal assombrados. E aí ele cisma justamente de ir para o quarto de hotel 1408, que tem alguma coisa estranha lá, né? O que será que tem nesse quarto, assim, que é assustador, né? Um quarto de hotel assombrado. E interessante que o Stephen King que explica cada conto, assim, como é que é a ideia do conto, e ele explica que ele escreveu o conto para ensinar a fazer um conto de terror, né? Então o quarto 1408 é uma forma de fazer um passo a passo de como escrever terror. E aí o cara não aguenta ficar, o Mike Ansley não consegue ficar 70 minutos lá, né? Ele levou um gravador e ficou lá nesse quarto estranhíssimo. O que vai acontecer nesse quarto? Então, só lendo, né? Então aqui são vários contos e ele vai explicar, né? Tudo Eventual é um dos contos, né? E interessante que ele explica como é que é a ideia para fazer os contos, né? Como é que foi a recepção na época, porque muitos desses contos foram feitos por encomenda e que ele juntou, né? Uma coletânea de contos em que Stephen King traz 14 histórias para sentir calafrio. Então a ideia é sentir calafrio. Esse do quarto de hotel é estranhíssimo, viu? Assim, o quarto de hotel. E eu lembro o tempo todo iluminado, né? Do Stephen King também, que é um cidadão que vai, né, num hotel, a história se passa num hotel e o filme é assustador, o conto é assustador, né? E Stephen King também escreveu a Carrie Estranha, né? Carrie Estranha. Inclusive tem uma referência a esse livro, a cena do baile, né? Lembra da cena do baile? Né? A cena do baile que tem uma referência na Vandinha Adams também, né? Essa série aí mais jovem, mas que o pessoal tá gostando de reciclar o terror, né? Tá voltando ao terror, que são terror mais psicológico, né? Assim, eu acho interessante essa questão do Edgar Allan Poe, do Lovecraft, né? E do Stephen King, trabalhar mais a psicologia. O terror é um medo inexplicado, né? O medo do inexplicado, ou seja, eles não ficam explicando muita coisa, igual o Kafka também, né? Muitas das coisas, assim, muitas obras do Kafka, né? O cara que amanhece como a forma de um inseto, por exemplo, né? Então, são contos de terror. O Metamorfose é quase um terror, né? Que não explica, né? Que explicação tem para o cara virar um inseto, né? Então muitas vezes o terror, o medo está no inexplicado. E está aí o Lovecraft, né, e o Stephen King trabalharam no horror cósmico. O Stephen King é horror cósmico, por exemplo, na Redoma, né, o domo que cobre a cidade, ninguém sabe explicar, ninguém sai, né, ninguém entra, ninguém. E aí a Marvel gosta muito de explorar isso, né, por exemplo, lá na Escarlate, Feiticeira Escarlate, Doutor Estranho, sempre tem essas coisas de horror cósmico, né, as multiversos, né, os multiversos da loucura, né? Então a Wanda Maximoff faz uma redoma na cidade, né? Em que o mundo lá dentro é a partir da mente dela, né? Acontece como ela quer, as coisas são a partir do que ela quer e as pessoas não sabem o que está acontecendo porque ela isolou a cidade num domo. Então tem um pouco disso, é um horror cósmico, é um poder que você não explica. A própria Wanda Maximoff muitas vezes não sabe de onde vem esse poder, tem que ser ensinada sobre esse poder, enquanto outra bruxa, né? Então tem várias referências no cinema. O Doutor Estranho também tem que aprender a lidar com os poderes que ele tem, né? Então são contos em que explora muito a questão psicológica do terror, o medo, né? O medo, né? Então fica as dicas de terror, a segunda parte, né? Literatura e terror, em que nós falamos mais aqui dos estadunidenses, né? Ou seja, nós começamos com Edgar Allan Poe e para os seguidores, né? Lovecraft e Stephen King, ok? Então fica aí a dica de leitura, literatura e terror. Grato pela atenção e não se esqueçam de compartilhar.